Vamos lá, vamos deixar a vergonha de lado. Elcio. Mais alguém? Mulheres? Bem, vamos deixar o Paulo e o Elcio fazer. Elcio, se você quiser ficar para frente uma vez já, fazer uma fila, que aí faz as 5 perguntas. Nome? Pode vir, Ciro, pode fazer uma fila aqui, que aí já vai Ciro. As outras 2 pessoas que quiserem fazer pergunta, pode vir para a fila e aí já faz. Vai lá, Paulo. Bom dia. Vamos só fazer silêncio, pessoal, para poder escutar. Pará, tá desligado. E aí, só se apresenta pra gente, beleza? Se apresente e faça a sua pergunta. Tá ligado, já? Tá desligado. Bom dia. Eu sou comunicólogo, né? Eu sou publicitário e jornalista já formado. E sou aluno aqui do Cefet de Eletrônica Noturno Subsequente, né? Mas eletrônica só para aprender de curiosidade mesmo. É um hobby, né? Então eu queria fazer uma pergunta aqui, que eu vi assim, essa análise dessa conjuntura revolucionária. Então eu queria só pôr alguma pergunta para a mesa toda, né? Para os professores e o pessoal da Assembleia Horizontal, porque eu quero saber como que seria a condução disso, né? Eu estou feliz que seja criativa, que seja anárquica, que seja sem líderes, né? Porque eu acho que à medida que a gente nomeia um líder, né? Aquele líder se aposta da verdade, ganha privilégio e se corrompe, né? Eu acho que o negócio é a resistência eterna, né? Eu acho que a Assembleia tinha que se perpetuar, se ela não se corromper também, até os fins do tempo, e eu acho que o plebiscito tinha que ser uma coisa normal. Porque se a gente vive numa sociedade democrática, o normal seria consultar o povo. O plebiscito tinha que ser uma coisa natural, não uma coisa extraordinária, né? Então aí eu vi aquela revolta lá do ônibus lá, não fiquei muito sem entender, depois fui pesquisar. Eu realmente acredito que é possível que o ônibus seja gratuito no Brasil. Inclusive eu acho que é possível você acordar de manhã, pegar um ônibus na sua casa e acordar no outro dia no Piauí, se existisse um sistema único de transporte público. Entendeu? Você com um cartão você viajar no Brasil, não sei. Porque eu acho que o ônibus pode ser de graça, porque eles faturam tanto em publicidade. Nosso combinado de 1 minuto. Não, então tá, já vou concluir a pergunta aqui. Eu queria a reflexão, já que a mídia está fazendo uma campanha ostensiva contra, né? Porque eu acho que apesar dessa alegria, dessa criatividade, tem que ter desobediência civil, e eu agradeço os anarquistas, eu acho que tem que ter pôr fogo mesmo, né? Porque senão eles não vão escutar a gente. Então, a pergunta que fica é o seguinte: qual que é o maior vandalismo? É o pessoal quebrar indústrias de carro, ou as pessoas irem para o hospital e morrer, né? Agora, se vocês querem lutar por educação, saúde, né, e transporte, eu acho que tem que combater a gospelcracia, né? Já dizia a música do Caetano Veloso, né? América Latina, a incompetente América Latina católica, né? Agora a gente está vivendo a incompetente América Latina gospelcrata. Então tá aí, eu poderia falar mais, mas eu vou respeitar o tempo. Obrigada. Elcio. Bom dia. Primeiro eu fazer um pedido dos alunos, né? Por favor, mudem meu apelido, porque o Coxinha ficou detonado. Para quem está na mesa, né? Meu apelido é Coxinha. Eu ganhei isso em 1990, no primeiro dia que eu entrei em sala de aula. O menino falou que era Coxinha e explicou, né? Você tem cabeça grande, barriga grande e perna fina. Fiquei formado Coxinha. Então, por favor, mudem meu apelido. Lenin escreveu no Estado e a Revolução, né, e defendeu o definhamento do Estado. Né? Trotsky falava que o Estado era um Estado parasita, escreveu alguma coisa nesse sentido. Ernesto Mandel falava em deperecimento do Estado. Tá certo? Quer dizer, então tem vários questionamentos teóricos em relação ao papel do Estado. E toda a discussão da mesa traz
como substrato essa discussão do Estado, ou seja, como é que se governa a sociedade diante dos problemas que estão colocados. Então, eu acho que esse é um problema que seria interessante que os que estão na mesa pontuem, né? Ou seja, o que fazer com o Estado, se ele é um Estado que privilegia determinados interesses que tem um corte de classe. Então seria importante pensar essa questão e ver como é que essas questões todas que foram colocadas no debate se articulam. Bom dia, meu nome é Ciro, eu sou aluno de turismo do terceiro ano aqui do Cefet. Sou militante desde 2010, participei do Encontro Nacional de Estudantes de Escola Técnica em 2010 e fui fundador do FENET como membro de voto do Cefet. Eu tenho uma pequena pergunta à representante da Marcha das Vadias, que é sobre a aprovação da lei do estupro pela Dilma Rousseff, pela nossa presidente. Eu queria saber qual é o posicionamento da Marcha das Vadias e pela luta dos direitos humanos sobre essa lei, se ela de fato abrange todas as reivindicações ou se ela é apenas um pequeno passo ou um disfarce do governo com relação às exigências feitas até hoje. Obrigada, senhor. Arapiraca. Bem, eu acho que o debate está muito legal. O Michel Foucault, um filósofo francês, ele tinha uma frase que ele dizia o seguinte: só é possível exercer poder através da produção de verdade. E só é possível produzir verdade através do exercício do poder. Então, eu gostaria de pegar essa frase, né, e colocar para falar sobre o papel da mídia. Porque a mídia, ela constrói a verdade, não só a mídia, claro, né? Você vê que a igreja e outras organizações da sociedade civil constroem verdades, constroem hegemonias, né? Mas eu queria, o professor Lúcio Flávio, ele falou sobre essa questão da mídia, mas eu queria um pouco mais de opinião do pessoal da mesa sobre essa questão da mídia. Agora, nesse momento que a gente está vendo, a mídia ninja, ou seja, você com o smartphone, você instala o aplicativo Tweetcasting e você pode pautar outras mídias, né? Então é muito emblemático quando o Jornal Nacional se utiliza de uma imagem e de imagens que foram feitas pela mídia alternativa, ou seja, o William Bonner, ele não pôde barrar, tá certo? Na reunião de pauta que acontece no Jornal Nacional, ele não pôde barrar aquela notícia, ou seja, ele foi obrigado, dada a demanda que veio da mídia, ou seja, a vigilância já tinha sido feita por outras mídias e teve que fazer o Jornal Nacional se retratar no caso, por exemplo, do Bruno Teres, que foi preso e acusado pela polícia de estar com uma mochila com bomba. E foi a mídia alternativa que conseguiu provar que ele não tinha nada disso. Então eu gostaria que os debatedores falassem sobre essa coisa da produção de verdades e do exercício do poder pela mídia. Obrigado. Vamos fazer o seguinte, como teve uma pergunta mais direcionada para a Letícia, então a Letícia começa respondendo essa pergunta que foi mais direcionada, depois a gente faz de lá para cá, né, o professor Lúcio Flávio, o Clécio e o Cogiola faz um apanhado das outras perguntas, ok? Sobre essa lei, muito recentemente sancionada pela Dilma, né? Lei 2.845, que também recebeu o apelido, essa lei de estupro. Para nós da Marcha das Vadias, né, não só, e eu não falo só do lugar da Marcha das Vadias, sou profissional da saúde, atuo inclusive pelo Ministério da Saúde, e é uma lei que vai garantir que as mulheres vítimas de estupro elas recebam a pílula do dia seguinte em qualquer unidade de saúde. Não vejo nada de grave nisso, né, mas assim, entendo o que isso possa repercutir. É uma lei que vem responder a uma série de dificuldades no enfrentamento e na criação de rede para a vítima de violência sexual no SUS.
Em alguns municípios, a gente lida com isso, um projeto recente do Ministério da Saúde, que começou ano passado e continua sendo desenvolvido esse ano, de qualificar essa rede no Brasil todo. Em Belo Horizonte, felizmente, nós contamos com uma rede muito bem articulada, então nós temos o Odete Valadares, que é o nosso hospital de referência, lá uma vítima de violência sexual, estupro, ela vai ter todo o atendimento necessário e vai ter garantido o direito, inclusive, de abortar, caso esse seja o desejo da mulher. Hoje, por lei, isso está previsto. O que foi sancionado com essa lei é somente isso: se a mulher for vítima de violência sexual e ela desejar tomar a pílula do dia seguinte, que não é um contraceptivo abortivo, ele não pode ser comparado a um procedimento abortivo, mas que, como ele veio nomeado na lei profilaxia da gravidez, muita frente religiosa se sentiu ameaçada, achando que isso abriria brechas para a prática do aborto e apelidaram de legalização do aborto. Essa lei, não sei se é tão claro, a mim parece, há uma diferença muito grande entre legalizar o aborto e institucionalizar o direito da mulher vítima de estupro da pílula do dia seguinte. A Dilma já entrou com um pedido para modificação na lei para deixar claro que ela está dizendo que é pílula do dia seguinte, não é profilaxia da gravidez. Então, atendendo também a essa tensão que foi criada pela Frente Evangélica. Então, a Marcha das Vadias, como qualquer outro coletivo feminista, não querendo com isso representar todos, apoia absolutamente essa lei, né? Assim, é uma tentativa de garantir minimamente um direito. É um avanço, sim, não muito significativo, porque isso não diz muito, já é algo garantido, pelo menos legalizado às mulheres, mas não deixa de ser um reconhecimento do Estado de um direito, e para nós, nesse sentido, é muito importante, né? Pode circular as outras pautas, confortavelmente aqui os teóricos, né, são outros, então podem dizer aí das outras perguntas. Bom, estou meio mal à vontade aqui, porque o risco é, às vezes, se dividir entre teóricos e não teóricos. Como é que fica a questão da diferença? Talvez todos nós sejamos teóricos e um pouco práticos. Talvez as nossas teorias divirjam aqui, converjam acolá, e talvez a gente se encontre nas ruas. Eu estava em todas as manifestações realizadas em São Paulo, inclusive tive a experiência única na minha vida, sempre comento com colegas, amigos e tal, pela minha idade já vi muito filme sobre manifestação da direita nas ruas, assisti a documentários, li sobre isso. Mas a primeira vez na minha vida em que eu apanhei, metaforicamente, ninguém bateu, mas que foi apertado, a gente perdeu para a direita, tinha mais gente aqui na plateia, inclusive, que estava lá comigo. Foi naquela noite de comemoração da vitória, né, do MPL. A direita chegou e ganhou. Né, e eu diria que, sei lá, até pela idade eu não sou tão intolerante, mas eu vi uma direita muito intolerante lá. Né. Isso coloca um problema complicado para as esquerdas. Quando eu falo esquerda, não é só a esquerda que se pretende revolucionar. Aí é um conjunto de agrupamentos que formam um subconjunto da esquerda em sentido amplo. Eu diria que você, para minha categorização, é um cara, digamos, de esquerda, né? O que implica que você pertença, como eu também não pertenço a uma organização que se pretenda revolucionar. Não vi uma única fala do que eu considero direita. Aliás, esses movimentos atualizaram a divisão entre esquerda e direita. Existe, né? Elas se revolvam, então tem esquerda, tem direita, tem centro-esquerda, etc. Né? Então, acho que uma análise mais sofisticada, ela é sempre necessária para a gente poder tomar perto da situação. É claro que durante períodos de ausência de movimento de massa, aumenta o sectarismo. Isso é uma questão objetiva, não é moral, né? Simplesmente porque as organizações de esquerda, nesses períodos, elas lutam fundamentalmente pela própria sobrevivência. E o meio mais fácil de arregimentar quadro é arregimentar quadro de uma organização mais parecida com a minha,
Então vou bater na sua, eu quero os seus quadros, né? Senão a gente perece. Então você tem uma luta fratricida pesada. Quando as manifestações de massa ocorrem, existe a possibilidade, você narrou de uma maneira muito bonita, de este sectarismo diminuir. Não quer dizer que ele diminua, que acaba então, mas é a única condição que ele diminuir. É quando realmente você tem uma presença de massa muito grande, que é o que a gente está vendo agora, né? Então, nesse sentido que eu falei, que será uma oportunidade para, né, ampliar essa participação, o que me leva já às duas questões, a do Paulo e do Elcio, correndo aqui. Quer dizer, eu não acho que, elogiei muito nessas manifestações, na minha fala inicial, mas eu não acho que existe no Brasil uma crise revolucionária, não. É uma situação revolucionária. Estamos muito longe disso, né? Em primeiro lugar, quer dizer, o número de manifestantes é muito grande. Já contaram 2 milhões, vão colocar 3 milhões. A população brasileira tem quase 200 milhões. Em termos relativos, ainda é muito pouca gente. Faltam objetivos, digamos, minimamente unificáveis, que aglutinem, está sendo chamado de potência, com vistas a um esforço de revolução. Quando eu falo revolução, implica uma transformação sociopolítica radical, né? Não é o que está acontecendo. Existe um potencial disso? Existe. Vai ter que ser ampliado, vai ter que ser realizado, vai ter que ser disputado. Foi mencionado aqui, por exemplo, várias pessoas, de várias maneiras, acho que a palavra mais usada, direto ou indiretamente aqui, foi a palavra Estado. Grande parte das lutas que se travam nas ruas hoje são lutas por modificações na política do Estado brasileiro. Então não vamos nos iludir com, muitas vezes, com as próprias palavras. Quando se fala em política em relação a aborto, política habitacional, política de mobilidade urbana, política de habitação, políticas em relação aos meios de comunicação, e por aí vai, quase todas são políticas estatais, né? E várias delas a gente pode resumir. Por isso que eu falei, nós somos um dilema. Ou a gente avança politicamente e questiona o poder de Estado, o que passa por uma reforma política que eu acho que nós não temos condição agora de fazer, constituinte, em geral, dá certo no bojo de grandes revoluções. A Revolução Francesa produziu a primeira constituinte, né? Depois mais de uma, com várias constituições. A de 1848, a verdadeira, se não é bem produção de verdade, com aspas, né? A verdadeira primavera dos povos, ela derrubou a Revolução, a Jornada de Julho, a de 1830 na França, derrubaram o último soberano absolutista lá. Aqui não se conseguiu derrubar o Cabral, nem o Eduardo Paes. Em Minas não sei como é que está a luta para derrubar algum vereador. Quer dizer, o Feliciano continua na comissão de legislação. Quer dizer, nós estamos longe, pode ser que a conjuntura vire depois de amanhã. Mas no momento não há uma crise revolucionária e nós estamos reivindicando fundamentalmente política de Estado. As formas de reivindicação, de luta, que são tremendamente avançadas e podem criar, né, digamos assim, a produção de novos objetivos. Mas até agora, a grande parte das lutas não é nem contra o Estado, né? É por, digamos, a desmilitarização da polícia militar, tá? É por mudança na lei relativa, né, bom, já citei várias aqui, etc. Então, todas elas passam por políticas estatais. Não está em questão o poder de Estado no Brasil hoje ainda. Pode ser que depois de amanhã esteja, né? Isso não é desmerecer as lutas atuais. Simplesmente a gente tem consciência do quanto se avançou e dos limites que se apresentam, né? Esse é um ponto no qual eu gostaria de insistir bastante mesmo, para a gente tomar pé da situação, né? Em relação aos dominantes, eu não sei quantos segundos eu tenho, passou? Acabou? Um minuto? Tá bom, um minuto. Veiculou-se muito a ideia de que existe um risco de golpe de Estado. No momento não, sabe por quê? Na minha opinião,
é porque a direita tem avançado para cima do governo Dilma. O neoliberalismo voltou também. Os meios de comunicação, de massa, eles ainda possuem uma tremenda capacidade de influenciar corações e mentes no Brasil. E o discurso da TV Globo, o discurso da Veja, é um discurso neoliberal, voltou. Os neoliberais estavam calados, eles agora estão aproveitando a crise para colocar as medidas que eles estão querendo. Então tem aqui mais uma capa de revista, né? Eu ia jogar várias aqui, não vai dar tempo. Revista Exame. Quem vê de longe, como salvar o mandato Dilma? Está vendo? É o golpe de Estado. Quem vê de perto não é. Com inflação em alta e PIB em baixa, o governo vive seu pior momento. A boa notícia, ainda dá tempo de recontrar o rumo. Como eles têm boa vontade, eles fazem 8 propostas para o governo Dilma se salvar. Ainda tem chance de salvar. Eu perdi aqui o ponto. Está aqui. Né? 8. Então eles colocam o problema e já apresentam a solução. Problema 1. A infraestrutura é péssima e os leilões das concessões estão atrasados. Como eles são cooperativos, apresentam a solução. Solução: estimular sem perda de tempo o investimento privado, oferecendo taxas de retorno mais realistas. Gente, enquanto nós estamos lutando e conseguimos zerar os 20%, o grande capital rentista está avançando nos portos, está avançando nas rodovias, está avançando na questão dos juros, está avançando em vários setores. O agronegócio nunca esteve tão forte como agora. E está matando índio. Está ocorrendo, nesse momento, uma espécie de solução final, né, genocida, em relação à população indígena do Brasil, particularmente Caiová e Terena, no Mato Grosso do Sul. A FUNAI está, nesse momento, em processo de desativação, liderada pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Ele está colocando, agora está pluralizando, está democratizando. Então agora entra em Embrapa, entra o Congresso, onde não tem um índio eleito, mas está cheio de ruralista, né? Está colocando a FUNAI como um dos interlocutores. A presidente da FUNAI pediu demissão. Inclusive, ele nunca se matou tanto índio nos últimos tempos como durante o governo Dilma. Dados do Conselho de Higienista Missionário, mata-se mais índio durante o governo Dilma, não quer dizer que a Dilma pensou que ela estava índio, do que durante o governo Lula. E durante o governo Lula, matou-se mais índio do que durante o governo FHC. Isso acontece agora. Quer dizer, a gente tem que ter, de fato, uma visão mais global, para inclusive saber quais são os limites daquilo que a gente está fazendo. Né? Isso não desmerece, repito, de forma alguma, a imensa importância dessas manifestações de junho, né? Aí de julho também. Agora eu tenho um certo receio, por exemplo, em compará-las à Primavera dos Povos. Se for aquela de 1848, que derrubou o Luiz Felipe Orleans, proclamou a República, teve insurreição operária em junho na França, eleições, elegeu Luiz Bonaparte, foi derrubando o governo até a fronteira do Império Czarista. Nós estamos longe ainda da Primavera dos Povos. Né? As jornadas de julho, se for de 17, na Rússia, enfrentamento proletário, aparato repressivo do governo de janeiro, fevereiro e tal, estamos longe também. 3 meses depois, como a Joana mencionou, algo parecido, houve o triunfo da Revolução Bolchevique. É diferente do que está acontecendo aqui. É muito diferente. Se for aquela na França, 1830, que derrubou o Carlos X, tem até aquela quadro famoso, né? Do Delacroix, Primavera, a liberdade conduzindo o povo, barricada em Paris, independência da Bélgica e tal. Também a gente estamos, como diz o outro, ainda um pouco longe disso aí. Né? Então, eu não quero jogar bucha de água fria, não, mas quero, pelo contrário, tentar contribuir para um exame um pouco mais multifacetado, né, desse processo muito bonito que nós estamos participando e vendo aqui no Brasil. Né? Obrigado, é o máximo que eu posso falar, eu já falei, isso é tempo demais. Obrigado. Bom, gente, eu vou dar uma acelerada, então não vou nem usar os meus 5 minutos.
Vou escolher aleatoriamente uma das perguntas, e uma que ainda não foi tratada foi a questão da desobediência civil e do vandalismo. Esse é um debate na mídia muito interessante e no dia a dia também. Nas conversas que eu estou tendo, toda vez que alguém vem falar comigo, eu apoio a manifestação, mas eu não apoio o vandalismo. É muito curioso, vou botar um ponto para reflexão. O que a gente considera vandalismo, né? O governador do estado de São Paulo, quando começaram as manifestações lá em São Paulo, na época do Passe Livre, falou que ia tolerar a manifestação, mas não ia tolerar a violação da lei. E aí, qual foi a lei que ele decidiu utilizar para poder reprimir aquela movimentação? O direito de ir e vir. Então, na interpretação do governador, naquela época, era vândalo quem ficava no meio de uma avenida, não deixando os carros passarem. E aí, o que aconteceu de lá para cá foi que a gente, se eu quero ir para a rua, eu vou ficar na calçada segurando o cartaz ou eu vou para o meio da rua mesmo? Foi uma desconstrução de um aspecto do que seria vandalismo. A partir daí surgiram outros mais polêmicos. Você pode considerar vandalismo jogar pedra na vidraça de um banco. Essa é uma estratégia anticapitalista já muito usada na Europa. O professor Oswaldo aqui já até comentou. Ele já acha que no Brasil ela não vai avançar muito, mas tem surgido. E até que ponto isso pode ser considerado vandalismo ou não, vai ser uma batalha, diria, política. Vai ser uma questão das pessoas se identificarem ou não com esse tipo de demonstração de satisfação. A grande verdade é que a gente não pode simplesmente desqualificar o vandalismo por si só, porque ele envolve muitos detalhes, não é simplesmente respeitar a lei ou não. Se você tem satisfação, se você tem movimentos revolucionários, também não diria que seja um movimento revolucionário, mas se você tem movimento de insatisfação latente, você vai ter alguma quebra da ordem, você vai ter alguma quebra do conforto para que esse movimento tome corpo. Eu queria ficar nisso. Uma charge muito interessante que eu vi no Facebook era do Robespierre, né, que era um revolucionário lá da França, de 1789, e uma voz dizendo: Robespierre, você não pode ficar na rua porque isso é contra as regras. Aí ele quieto. Aí depois a voz repetia: Robespierre, você não pode chamar as pessoas a parar de produzir comida. Aí na terceira charge ele perguntava: tá bom, eu posso então invadir o palácio e decapitar o rei? Aí a voz respondia: não, você pode, mas para isso você vai ter que protocolar um pedido em 3 vias e obter a assinatura do rei. Ou seja, se a gente for realmente aguardar sempre o processo legal tradicional, a gente realmente não vai ter mudança, vai ter transformação, a gente só vai ter a conservação do que já existe. É lógico que a ruptura total tem seus problemas, a gente tem que sempre preocupar com isso, mas não dá para imaginar que é só dentro da legalidade, só dentro dos métodos tradicionais de fazer política, que estão muito desacreditados, né? Igual o professor falou, que quem está vendo a chuva lá de fora já constatou, são métodos desacreditados, a gente está tendo que inventar métodos novos. Bom, provavelmente vou ser o último a falar e as pessoas já estão voltando com os pés, certo? Estão indo embora. Eu não gostaria que terminasse aqui falando para... Não que tenha algum problema para falar para 3 pessoas, mas gostaria que terminássemos com maior número. Quero lembrar novamente desse evento, aí temos cartazes, não quero voltar com nenhum a São Paulo, por favor, levem, afixem em bairro, casa de massagem, onde quiser na telha, certo? É um evento aberto para todo mundo, certo? Não faz nenhum tipo de discriminação, portanto, levem todos os cartazes, afixem-nos onde vocês quiserem, certo? Então, vou tentar uma resposta bem curta a todas as questões que estão aqui colocadas. Foram citados aqui Lenin, Trotsky, Michel Foucault e, bom, por aí podemos ir para um debate de erudição e para um tipo de resposta doutrinária, certo? Mas eu acho que a citação mais importante que foi feita aqui não foi feita a de Lenin, Trotsky ou Michel Foucault. O personagem mais importante que foi citado aqui
foi citado de modo indireto, se chama Zuckerberg, e um cara que ganhou muito dinheiro criando uma coisa chamada Facebook, certo? Então, nós temos aqui a questão seguinte: monopólio da mídia está sendo quebrado por quê? Pelos novos métodos de comunicação por via eletrônica, certo? Então, o responsável por esta revolução seria Zuckerberg. Agora, se este cara fosse informado de que ele é responsável por uma revolução, teria provavelmente um infarte, porque qualquer coisa